Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia, sétimo ano A e sétimo ano B. Hoje nós vamos começar um novo conteúdo, então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e fizessem as anotações, tá bom? Então vamos lá. A aula de Geografia de hoje, galera, nós vamos falar sobre a formação socioeconômica e territorial do Brasil, tá certo? Então vamos lá. A nossa habilidade de hoje é analisar as influências dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil. Por favor, anotem no caderno certinho e não esqueçam de colocar a data de hoje. Bom, para nós darmos início na nossa aula de hoje, nós vamos recordar um pouquinho do que nós estudamos enquanto nós estávamos aí na escola, todo mundo junto. Vocês lembram que eu falei para vocês que o Brasil, ele não foi colonizado? Vocês lembram disso? Espero que lembrem. O Brasil, ele foi explorado. Vocês podem estar perguntando, mas qual que é a diferença? Colonizado é quando as pessoas vão para um lugar para morar. Aí ela quer cultivar, ela quer ficar lá, ela quer preservar tudo aquilo que tem. E explorar, ela queria chegar, quando você chega e leva tudo de bom que tem num lugar para o seu país ou para o lugar que você vai. Bom, chegaram aqui no Brasil quem? Os portugueses. Olha aí na imagem para vocês verem eles descendo e tudo. Quem eles encontraram aqui? Os índios. Quem eram os verdadeiros donos das terras? Os índios. Tá, então vamos lá. Isso nós não podemos esquecer, tudo bem? Então vamos lá. A população que ocupava o Brasil antes da colonização europeia eram os nativos, eram os índios. E eles tinham acumulado um importante conhecimento do meio ambiente, ou seja, eles não moravam aqui, eles conheciam como a sua própria palma da mão. Ele conhecia o solo, ele conhecia o clima, a vegetação, os animais. Qual era a população que vivia aqui? A população indígena. A Tupi, o Tucano, a Auraki e Guarani, entre outros, muitos, tá certo? Então eu coloquei aqui duas imagens de índios para vocês lembrarem de tudo que está falando, tá bom? Então vamos lá. Os índios, eles se dedicavam à caça, à pesca e à agricultura. Só que tem assim, ó, eles pegavam apenas aquilo que eles iriam comer. Então eles não tinham o negócio de ir lá, de guardar, de tudo mais, tá certo? Então eles só pegavam aquilo para sua própria sobrevivência. Eles faziam os instrumentos para a caça, para a pesca, a construção de moradia e a realização de rituais, que eles faziam os rituais indígenas mesmos, tá? Então vamos lá. Isso daqui também, pessoal, é algo muito importante, mas vocês já viram. Lembram que eu falei para vocês quem que tinha chegado aqui no Brasil? Eram quem? Eram os portugueses. Quais terras que eles chegaram? No litoral do Brasil. Olha aqui ó, no mapinha, ó. Tá vendo essa parte que tá de amarelo? É isso. Só que aí, logo depois, passando um tempo, qual outro país que chegou aqui? A Espanha. E aí começou lá assim, mas eu tô aqui, a terra não é de ninguém e tal. Aí eles falaram assim, então tá bom. Então o litoral, que é essa parte amarela, fica para Portugal. E a parte que está de verde escuro aí, pertencente à Espanha. Essa divisão de terras recebeu o nome de Tratado de Tordesilhas. E ele foi assinado, galera, em 1494. Tá certo? Tá. Esse tratado foi a primeira fronteira estabelecida em solo brasileiro, desde a sua descoberta em 1500.
Tudo bem? Então vamos lá. Vamos colocar. Então as terras brasileiras elas foram divididas entre portugueses e espanhóis. Tá, quando eles chegaram aqui no Brasil, os portugueses principalmente, né, os espanhóis também, eles queriam tirar tudo que era daqui, tudo que era bom e mandar para o país deles. Nos 30 primeiros anos de ocupação, foi pouco explorado. A maior orientação era lá para o Oriente, onde que eles já iam buscar. Lembra lá que eu falei que eles iam buscar as especiarias das Índias, lá que aí eles erraram o caminho, vamos assim dizer? Aí, eles estavam aqui, eles começaram a ver as maravilhas que o Brasil tinha. E aqui no Brasil tinha uma árvore, tem, né? Só que agora ela é muito explorada, que recebeu o nome de pau-brasil. É essa árvore que está aqui do lado, olha, para vocês verem. E essa árvore, gente, tinha muita árvore aqui. O que eles fizeram? Eles escravizaram os índios, olha na outra imagem, para cortar, para tirar as árvores e mandar para Portugal. Eles usavam a madeira, que era uma madeira muito cara, e também a cor, porque ela tem essa cor vermelhada, eles usavam para pintar, para tingir os tecidos. Tá certo? Então vamos lá. Esse era o pau-brasil. Uma outra coisa que foi muito utilizada, que foi muito explorada no Brasil, foi a cana-de-açúcar. Só que a cana-de-açúcar ela foi no século XVI. E aí o que começou a acontecer? O Oriente deixou de ser lucrativo. No século XVI, lá no Oriente, eles já tinham tirado muita coisa, então para eles não era interessante ir lá. Para onde que eles vieram? Eles começaram a retirar as coisas do Brasil. E aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a aproveitar melhor o território brasileiro. E eles começaram a perceber que o solo brasileiro era extremamente fértil. E aí eles começaram o quê? Eles começaram a plantação de cana-de-açúcar. E essas plantações de forma de açúcar, pessoal, essas plantações de cana-de-açúcar, rendeu também uma grande exploração. Por quê? Porque eles iam tirando as árvores, plantando as canas-de-açúcar, a mão de obra aqui já era escrava, tá certo? Então vamos lá. No século XVII, tinha outras atividades. Quais eram as atividades? Essas atividades nós conhecemos como atividades secundárias. É a cultura do fumo, lá no litoral do Nordeste, no recôncavo baiano. Então eles plantavam o fumo, porque o solo brasileiro, tudo que se plantava se dava, e levava para o seu país. Uma outra coisa também que eles começaram a desenvolver aqui foi a pecuária, tá certo? Mas lá no século XVII. Vamos seguir. Nós também tínhamos aqui, pessoal, nós temos aqui as drogas do sertão. Pera. Não é o que vocês estão pensando. Drogas de sertão eram cravo, canela, castanha, cacau e madeira. E aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a buscar essas drogas do sertão lá no Nordeste. Menti, lá no Norte, tá certo? Então eles iam lá, pegavam, e aí começou o povoamento da Amazônia. As drogas do sertão, olha que lindo esses temperos, essas coisas. Bom, depois uma outra atividade que se tinha era a mineração, que ficou conhecida como a febre do ouro, que foi no final do século XVII, lá em Minas Gerais, aqui do ladinho, sabe assim, mas um pouco mais longe. O que a mineração possibilitou? Ela possibilitou a formação de numerosas povoações, Vila Rica, Mariana, Conganhos, entre outras. Silvana, não entendi. Gente, presta atenção aqui comigo. Imaginem só que vocês sabem que uma determinada região tem ouro. Você vai ficar paradinho no seu lugar ou você vai correr para lá para buscar o ouro? Então, por isso que desenvolveu uma enorme povoação. Outra coisa, as cidades também cresceram. Por quê? Porque as pessoas iam lá para vender o ouro. Ali o comércio começou a desenvolver.
e promoveu um grande progresso cultural. Vocês podem ver aí na imagem, ó, olha a devastação que tem ao redor, porque eles não iam pensando em árvore, não iam pensando em nada, eles só iam pensando em retirar o ouro e tudo mais. E aqui do lado, eles também usavam, na sua maioria das vezes, a mão de obra escrava. E tinha uma coisa, gente, do lado ficava um monte de senhores, assim, ó, e se alguém tentasse roubar alguma coisa, perdia a mão, sabe, assim, era muito triste mesmo. Uma outra cultura que se desenvolveu aqui no Brasil foi o algodão, que também foi cultivado no século XVII, lá no norte e no nordeste. O algodão, pessoal, é ele que faz o tecido das nossas camisetas. Lembra quando a gente fala assim, que a gente pega uma camiseta e fala assim, nossa, é 100% algodão, ou o lençol que a gente coloca na cama e tudo mais. Então, eles plantavam muito isso para mandar para as indústrias, tá certo? Uma outra coisa muito legal, uma outra economia que se teve muito forte foi a economia cafeeira, que começou a ser cultivada no início do século XIX, no Rio de Janeiro. Atraiu imigrantes de outras regiões do Brasil. A nossa região aqui, galera, é uma região que se desenvolve muito o café, tá certo? Intensificou a imigração, aumentou o número de italianos que vieram para o Brasil. A população de São Paulo cresceu ainda mais. Com o crescimento da população de São Paulo, que século que nós estamos falando? Século XIX. Aumentou as ferrovias, que são as linhas de trem e tudo mais, porque naquela época não tinha tantos outros meios de comunicação. O mercado consumidor, todo mundo começou a gostar do café, né? Aumentou e possibilitou um grande acúmulo de capital e impulsionou a instalação das primeiras indústrias no Brasil. Então, o café que deu pontapé inicial nas indústrias do Brasil. Falando em indústria, a construção de um mercado consumidor e a grande acumulação de capitais foi gerado pelo café e foram fatores decisivos para a instalação de indústrias no Sudeste. Como na região Sudeste, que é São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, tinha-se a maior quantidade de plantação de café, eles resolveram por bem criar as primeiras indústrias, pessoal, aqui na região Sudeste, principalmente no estado de São Paulo. Tá certo? Aonde se foi que tinha lá assim, ó, maior matéria-prima, maior quantidade de matéria-prima e também de indústrias. Tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos ficar por aqui, porque nós vamos entrar a semana que vem em um outro conteúdo. Nós vamos dar continuidade a esse, que foi uma aula que já foi passada no Centro de Mídias. Então, eu resolvi fazer essa aula para que vocês assistam e respondam as perguntas. Se você gostou do vídeo, dá um like lá no final, lá no nosso canal. Curta o nosso canal, respondam as questões. Depois de respondido, tire foto e mande para mim, tá? Beijos e fiquem bem.